Eu quero Sim, primeiramente falar do tema de novo, que o tema é começando a sair do sofrimento, sofrimento profundo. Sofrimento profundo sim, é aquele que nos paralisa, é aquele que nos faz pensar assim, agora tem jeito para mim? Eu acho que não tem mais jeito, eu acho que não tem mais solução. E a gente veio aqui trazer uma palavra de esperança para você. E a Estela veio contar o testemunho da vida dela, e não só o testemunho da vida dela como pessoa, mas o testemunho no seu aconselhamento pastoral. A Estela é casada com o pastor Luciano, eles fazem um trabalho maravilhoso em Jundiaí. A Estela, ela é filha de pastor, então desde sempre ela está nessa obra, e ela tem acompanhado muitos casos e ao longo da vida pastoral, né? Dado muitos aconselhamentos com casais, com adolescentes, com jovens. E ela não só veio trazer para a gente esse aconselhamento cristão, pastoral, mas falar da experiência de vida dela e trazer para a gente como se deu isso e o que, que ela fez, assim, o que, que funcionou para ela. Estela, você está com a palavra e mais uma vez é uma honra ter você aqui. Eu agradeço muito você ter aceito o convite e Vanessa. eu gostaria de aproveitar para agradecer aqueles que saíram e estão voltando pela paciência. Eu peço desculpas, mas essa é a primeira live e eu espero que nas próximas a gente não tenha esses transtornos, mas faz parte. Eu agradeço demais, 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 demais a parceria de vocês aqui. Tá? E se você acha que esse tema é um tema importante para alguém, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse tema, que está passando por uma crise, um momento profundo, compartilhe a live. Depois eu vou tentar salvar, deixar salvo no YouTube. A Estela também vai tentar deixar salvo no Instagram para ver os canais. Nós estamos também de portas abertas para receber dúvidas e falar com vocês. E que isso seja bênção, né, para nossas vidas e para a vida de outras pessoas também, tá? Então, nós estamos aqui, eu estou aqui com o meu cafezinho já frio, mas ainda tá bom. Você está com seu cafezinho aí, Estela? Tá aqui, ó. E a gente vai aqui começar um bate-papo aí de novo. Estela, traz um pouquinho pra gente do que você falou, estava tão maravilhoso. Eu tenho certeza que estava beneficiando muita gente aqui. Então, como eu estava falando para vocês, retomando, Deus, primeiramente eu quero falar da Graziela também, né, Grazi? Eu também tenho que falar um pouco de você. A Grazi, ela tá estudando, né, Grazi? Fazendo um curso aí que vai ajudar muitas pessoas Se Deus nessa área que nós estamos falando. É isso que está nos conduzindo a chegar até aqui, né? O curso que a Grazi está fazendo, que chama como mesmo o curso, Grazi? é psicanálise clínica com ênfase cristã, mas eu já perpasso a área do trauma. Eu estou terminando agora um doutoramento e eu estou trabalhando com narrativas de pessoas que passaram por experiências traumáticas, mas bem no âmbito acadêmico. E tem sido para mim uma grande oportunidade agora de lançar mão, né, desse conhecimento científico com base cristã, voltada para a área cristã. E é libertador para mim, porque é o que eu acredito, né? A gente pode se Sim. beneficiar, a ciência, a fé pode porque a ciência nada mais é do que o esplendor do que Deus criou, as maravilhas que Deus criou, olhar o que a gente tem aí hoje aí no mundo, no avanço científico, é comprovar as maravilhas que Deus fez, a perfeição da obra de Deus, enfim. Quero que você Então, fale é isso aí. sobre isso, Então, é isso que. sim, sim, que você faz sobre o que você passou, sempre falando também, né, que às vezes tem casos que é preciso ter ajuda profissional, Sim, mas a gente está aqui para falar fundamentalmente que Deus renova a nossa esperança a cada manhã e a fé nesse caso é primordial, é fundamental, é tudo, é um divisor, é tudo. sim. Inclusive, o meu, eu tô com a minha experiência pelo que eu passei. Mas a Grazi, ela tem uma experiência aí também, né? Então, você quiser fazer pergunta, precisar de uma ajuda, a gente unido aqui podemos orar por você também. Ela pode te aconselhar na área, né, técnica aí. Então, assim, estamos aqui unidos, né, num só propósito para ajudar pessoas mesmo, porque nós somos a luz do mundo e o Senhor Jesus,
ele nos capacita, porque ele quer que nós, né, ajudemos uns aos outros. É por isso que ele às vezes permite passarmos por alguma circunstância, para que possamos abrir os olhos e não querer só as bênçãos para nós mesmos, mas levar, né, para todo esse mundo. Como ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas. E como eu estava falando, gente, para quem não sabe também, nós estamos aqui no Brasil, a Grazi está lá na Áustria, por isso que dá também esses contratempos. Aqui nós estamos entardecendo, ela já está no fim da noite lá, né, Grazi? Tá bem diferente. Tá. Mas vamos continuar. O que eu estava falando aí, conforme foi, né, dando problema, é que Jesus, ele nunca deixou nós isentos de sabermos que no mundo nós teríamos muitas aflições. E a gente vai passar muitas aflições nessa vida. Já passamos, vamos passar. O dia mal chega para todo mundo, para os ricos, para os pobres, para todas as raças, tribos. Não tem como nós fugirmos, né, dessa situação de sofrimento. Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com o sofrimento. Não existe um manual. Talvez se nós vivêssemos lendo a palavra de Deus desde que a gente começou a ler, né, Grazi, aprender-se em provérbios, na Bíblia, muitas Eclesiastes que ensina a gente a viver, talvez nós não entraríamos por algumas circunstâncias da vida. Mas como a gente nem sempre nos interessamos tanto pela palavra de Deus, até eu nasci no Evangelho, sempre tive tudo assim, nada para mim entrar na depressão, nada, mas algumas circunstâncias da vida, quando eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos, foi acumulando coisas, né? Primeiramente que eu era filha de pastor, nós mudava direto, já fomos tirados da nossa família de sangue logo cedo. Aí fomos mudando, passava 2 anos numa cidade, depois ia para outra, passava um. Nossa, a nossa vida sempre foi assim. Então, tudo isso, eu acredito que fez a gente acumular uns probleminhas psicológicos, né? Mas a gente não tinha conhecimento. Então, assim, quando chegou nos meus 24 para 25 anos, eu tinha o Pedrinho, 2 aninhos praticamente, e um filho lindo. Eu tinha um serviço maravilhoso, eu ganhava bem, tinha meu marido, tudo estava bem na minha vida. Na igreja, eu tinha vários cargos na igreja. E era feliz, né? Tinha tudo para ser feliz. As pessoas, para falar a verdade, muitos desejavam até ter o que eu teria. Mas eu não via assim. De repente, eu comecei a me entristecer devido a algumas circunstâncias. Comecei a chorar muito, me entristecer muito. E isso foi fazendo eu ter um quadro depressivo. E foi bem profundo mesmo. Quando chegava mais ou menos às 6 da tarde, assim, a angústia tomava conta da minha vida. Eu não via alegria em nada. Eu chorava tanto. Tinha dias que eu chorava tanto, Grazi. Tanto, 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 que eu engasgava de tanto chorar. E o Luciano, depois que passou a situação, ele falou: menina, parecia que você estava ficando louca. Eu falei: é, realmente, a gente chorar por um motivo que você não tem. Eu lembro que eu estava trocando os móveis da minha casa, porque eu tinha condições de trocar, de comprar, que eu trabalhava, eu comprava tudo que eu queria, assim, pelo dinheiro que eu ganhava. Mas, assim, nada me preenchia, nada me satisfazia, nada tinha sentido. E eu olhava pro Pedrinho assim, eu falava: coitado desse menino, ter uma mãe como eu. Ele não merece ter uma mãe como eu, sabe? Aí vai vindo só as palavras negativas. E como eu falei, naquele tempo não tinha muito esclarecimento. Ninguém me levou, nem o meu próprio marido, nem minha família se preocupou em me levar para passar por um psicólogo, por um psiquiatra, sei lá. Então eu tive que vencer sozinha. Eu não dormia. Eu passava a noite todinha em claro, olhando para o céu, falando salmos, tentando cantar louvores, mas era uma luta, 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 luta. Foi assim por algum tempo. Até que uma segunda-feira nós fomos visitar uma igreja que chama Chamas para Deus, que era perto da minha outra casa. E ali Deus usou o pastor da igreja. E ele falou assim: hoje o seu sofrimento acaba aqui. Aí ele falou assim: hoje às 2 horas você estava numa sala de um consultório e você estava triste, você estava ali abatida, chorando, falando: até quando, Senhor, vai ser esse sofrimento? E hoje Deus faz voltar a sua alegria, a sua vida. Irmãos, no outro dia eu amanheci, parecia que tinha saído um fardo. Aí eu comecei a dirigir, comecei a viver novamente, porque a gente
para de viver. Você não acha graça, sentido em nada mesmo. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, né, gente? A gente sabe que na palavra de Deus tem experiências de homens que passaram por isso. Por isso que a gente não pode se condenar. Passar, a Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale. Vale é o sinônimo de depressão. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Jesus está nesse vale com a gente. Às vezes parece que a gente está desamparado, mas existe o dia já certo que Deus vai arrancar você desse vale. Porque o verdadeiro cristão, ele passa pelo vale, mas ele só passa, ele não fica. Nós não vamos ficar nessa depressão, nós não vamos ficar nesse vale de angústia, de dor. Não. Porque Jesus, ele passa conosco só e nós saímos dessa situação. E foi o que aconteceu comigo, com a glória de Deus. E hoje, você pode me perguntar assim, como que você está? Hoje, eu não posso dizer para você que eu sou 100%, porque a pessoa que teve essa experiência, ela sempre tem foco, né, de depressão. Depressão não, acredito que depressão eu não tenho mais mesmo. Mas assim, eu tenho crise de ansiedade, só que Deus me todas as vezes que acontece algo que eu vou entrar nesse vale, eu sempre vejo dois caminhos. Aí Jesus fala comigo, e aí, o que você vai querer? Entrar de novo pelo vale da depressão e ficar lá? Ou você vai lutar e vai comigo que eu vou te ajudar, você vai levantar, você vai fazer tudo que tem que ser feito para você não cair de novo nessa. Então nunca mais eu entrei em crises. Porque tem gente que ela entra em crises assim, ela tá no meio das pessoas, elas entram numa crise que o coração acelera, uma angústia assim, parece que é o fim. Só que eu nunca mais tive crise, nunca mais. E eu sei sair. Por exemplo, se de repente eu tô aqui, eu entro numa crise, eu já sei o que eu devo fazer para não entrar. Tem a respiração, tem toda uma parte técnica aí, né? De respiração, que você respira e solta, que eu aprendi, né, com as minhas experiências da vida. Então, assim, hoje eu vejo totalmente Deus me conduzindo e vejo que foi a permissão dele, porque hoje eu tenho um olhar, como eu falei para Grazi, quando eu vejo alguém triste, às vezes tem pessoas assim, tá lotado de gente. Ninguém tá enxergando uma pessoa e eu vejo a pessoa que está triste. Você tá entendendo? Eu fiquei com uma sensibilidade muito grande. Eu percebo, eu tenho uma percepção de notar se a pessoa não está bem. Aí eu chego e falo assim, você não tá bem, né? Ela fala, não, eu tô sim. Eu falei, você não está bem. Você não está bem. Aí ela começa já a despejar e já chorar e se abrir. E através do meu testemunho eu posso ajudar muitas pessoas. Né? Até a Sueli, não sei se ela tá aí, a Sueli, nós já tivemos muitos momentos que a gente compartilhou de madrugada, eu perdendo sono, ela também. E estamos aí, né, Sueli? Jesus dando graça, estamos vencendo, porque nós temos o dono da vida, nós temos o médico dos médicos, nós temos o psicólogo dos psicólogos. A gente pode conversar com Deus com clareza e ele vai nos atender. Né? Nós temos essa certeza. E quando você tem essa certeza, é muito fácil você sair dessa situação. Existe sim esperança quando você tem um Deus que te apoia. Você tem que procurar ajuda, sim, psicológica, psiquiatra, dependendo do grau da situação que você está, você precisa de ajuda. Mas o Senhor. E eu fui dependente de remédio de dormir, viu, Grazi, por 8 anos. Você já sabe desse testemunho. A Sueli também, quem me conhece, é próximo de mim. Eu, por 8 anos, eu tomei Rivotril para dormir. Eu podia esquecer de tudo, mas do remédio eu não esquecia. Fiquei totalmente dependente. Mas um dia Deus usou o próprio Luciano, começou a colocar água no remédio. E eu comecei a tomar aquela água achando que era o remédio. Quando eu vi, já fazia uns 3 meses que eu tava sem tomar o Rivotril. Mas quando eu descobri, eu fiquei quase maluca, porque parecia que eu não sabia mais viver sem. Aí Deus foi tão bom que não foi fácil quando eu descobri. Porque a gente é dependente, fica totalmente dependente. Hoje eu morro, mas eu não tomo esse remédio. Porque eu falo que eu posso passar a noite em claro, mas eu não tomo esse remédio. Porque esse remédio faz a gente ficar totalmente dependente. Então, é melhor tomar um chazinho, fazer uma caminhada, orar,
tomar um banhinho antes de dormir, que tudo vai relaxando, tudo tem, né, um processo. Mas não fique na dependência total, porque esse remédio causa doenças terríveis depois de um tempo. Para você ter ideia, Grazi, eu não vi a hora que o Luciano saísse para me deitar. Eu só pensava em dormir. Eu queria que as crianças fossem para a escola, porque eu queria dormir. À noite não dorme, mas se você tem sono o tempo todo, você não consegue se concentrar, nada assim, se você fica totalmente, o seu cérebro não funciona. Então, assim, eu chorava todas as vezes que eu pegava no remédio, porque eu sabia que eu estava doente. Só que eu pedia todo dia a misericórdia do Senhor. Eu falava, tenha misericórdia de mim, Deus. Será que existe esperança para mim, Senhor? Aí eu tava sempre ali, ninguém sabia do que eu tava passando, mas eu tava totalmente. E ultimamente, Grazi, para você ter ideia, eu tava perdendo as forças dos braços e das pernas, eu não tinha mais forças de ficar muito de pé. Porque com o tempo, se você tomar muito esse remédio, ele vai trazendo para você, parece que é escarose, você vai ficando, você vai tendo um problema, uma doença. O médico falou, escarose, um negócio assim. Você vai perdendo sabe, sei lá, falar. Você sabe o que eu quero dizer? Você vai perdendo assim, os movimentos, assim, cerebrais, tudo, você vai perdendo muita coisa. Então você só pensa em dormir e esperar a morte, porque essa é a verdade. Quando você entra mesmo pelo caminho de que você não busca ajuda, que você não procura, né, buscar Deus, você vai definhando, mas existe esperança quando você tem vontade, porque eu nunca quis morrer, nunca desejei a morte. Eu sempre quis ser feliz, sempre quis cuidar dos meus filhos. Então, para mim, eu lutei com a ajuda do Senhor e eu saí dessa. E hoje eu posso dizer que há esperança sim. E talvez muitas, como eu falei da outra vez, a depressão vem por causa do pecado. Às vezes você comete um pecado, como Davi pecou, e você se condena, você não se perdoa. E aquilo ali te remói, vai te acabando com você. Tá entendendo? Só que Deus te perdoa. Davi pecou, gente. Olha os pecados que Davi cometeu. Ele foi adúltero e matou ainda o marido da mulher. E Jesus perdoou e falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo que você pecou, entendeu? Deus tem perdão para você, por isso se perdoe. Se aceite, se ame, porque Jesus pagou um preço tão caro pela sua vida. E você tem gente abrindo mão, acabando com a sua própria vida, né? Essa semana, como eu falei da outra vez, 3 crianças tentaram suicídio aqui. O meu vizinho tentou suicídio esses dias. Cheguei e vi ele. Tá entendendo? Assim, é muitas coisas acontecendo ao nosso derredor. Por isso que Jesus está despertando a nossa vida, Grazi. Jesus está despertando. Vamos fazer live. Vamos falar no Face, vamos falar no Instagram, vamos falar em todo lugar que Jesus é a esperança. Não existe outra esperança. Nós somos a luz. Nós somos a luz deste mundo. E eu penso, se nós sobrevivemos ao Covid, algum propósito Deus tem na nossa vida. Porque quantos partiram? Quantas pessoas nós perdemos? Pessoas que queriam viver e não estão mais aqui, né? Então existe esperança sim. Existe o amanhã, né? Existe o amanhã quando nós temos um Deus vivo. O Senhor está conosco e eu estou muito feliz com Jesus. E para mim falar dele hoje aqui é um presente. Me preenche falar dele, porque é como se você revivesse tudo as bênçãos de Deus na sua vida. Então é maravilhoso, né? Estar aqui com você, viu, Grazi? E feliz com esse seu trabalho, com tudo que você tem, né, passado pra gente. Creio que Deus tem coisas grandes. E vamos aí, gente, compartilhar para que esse canal da Grazi possa crescer cada dia mais, que possamos vir com mais testemunhos, mais bênçãos do Senhor e que vidas sejam alcançadas. Amém. Porque é para isso que nós estamos aqui, Amém. né? Estela, Amém. amém. Oi. Eu queria, assim, primeiramente falar, só para poder a gente ter né, total responsabilidade aqui, trazer essa questão do medicamento. Se você usa esse medicamento, você não pare imediatamente, você tome cuidado, porque é perigoso.
Mas o que a gente tem Sim, que trazer aqui para você é que você deve tentar, aos poucos, né, se livrar disso, buscar na fé, na esperança, para você ir se livrando aos poucos, né? Mas assim, com muita responsabilidade. E para que sim. você chegue como a Estela, se liberte, porque o medicamento ele traz, né, contraindicações, a gente sabe disso, e a longo prazo. Tem que ser tudo pelo médico, né? Eu, por exemplo, eu fiquei viciada, né, Grazi? Eu não tomava mais pelo médico, eu comprava, eu arrumava receita, eu dava um jeito, porque não tava seguindo a medicina, nada não. Era tudo por minha conta. Eu tinha uma amiga médica, eu falava, dá receita aí, minha querida, por favor. Deixava ela quase doidinha, mas eu queria receita. Eu ficava doida por uma receita de Rivotril, porque a pessoa que é viciada, assim, ela fica igualzinho drogada. A gente é igualzinho uma pessoa dependente de drogas. Agora, quando o médico passa e tira na hora certa, não tem problema nenhum, porque o medicamento, na realidade, ele dentro do tratamento, ele é um ótimo medicamento, mas não pode tomar pro resto da vida. Tem gente que toma aí 20 anos por conta própria e não pode, porque eu É, senti na pele o que ele faz. é Você vai verdade. perdendo toda sabe, essas coisas que a gente tem aí, esses reflexos, a gente perde os reflexos, entendeu? Então você deu uma mensagem muito importante aí, além do seu texto de vida, que é a importância de você não se ficar, né? E do vício, perigo que é para sua vida a automedicação. Agora, só para a gente falar sobre uma outra perspectiva, né? A gente nem combinou isso, vou te dar um desafio agora. A gente não combinou, mas eu vou te fazer uma pergunta. E eu tenho certeza que vai ter uma experiência para trocar com a gente. Enquanto pessoa que sofreu aquilo, a gente já compreendeu, a gente já se enriqueceu disso, e isso é um recurso que a gente tem até para quando a gente começa a acender aquele gatilho. Opa! É isso aí que ela falou. Então, já vou começar a ver alguma coisa para me ajudar. E se você está imerso nesse problema, se você está imerso nesse problema, é uma esperança para você ver que é possível sair. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tem alguém próximo que passa por isso, o que você fala assim, o que você recomenda dizer para essa pessoa e o que você recomenda não falar para essa pessoa que não adianta nada, que só deixa a pessoa pior? Porque eu observo assim que a gente, muitas vezes, na ânsia de ajudar, a gente, até por empatia ao problema do outro, a gente minimiza e fala assim: não, mas você tem tudo. Isso é uma grande besteira. Você não deve ficar assim para quê? Você minimiza a questão do outro. Mas a gente não sabe, não se coloca de fato naquela posição de alguém que não consegue vencer sozinho, que está vivendo um drama profundo, que está esfacelado. Então, assim, fala Sim. dicas assim, como que a gente pode ajudar e como a gente atrapalha. Sim. Ah, primeiramente, você sempre tem que chegar e falar para ela assim: tudo que você tá sentindo eu já senti, é tudo mentira. Não é verdade esse sentimento, porque aí você começa a falar, ela vai vendo que tudo que você sentiu, ela sente, aí ela já começa a ter uma esperança, porque ela fala, ué, não tô sozinha. Então eu tenho muitas experiências assim com pessoas que têm até uma amiga que é a irmã do meu cunhado, que a gente tá sempre, em vez quando conversa, é até engraçado quando a gente se encontra. Ela fala, Estela, eu senti aquilo. Eu falei, menina, eu também, jura que você sentiu? Porque é igualzinho todo mundo, assim, é muito parecido os sintomas, né? Então, assim, aí outra coisa, você tem que pôr para ela que existe esperança sim, porque que nem eu falo para você que eu vejo esperança, mas muitas pessoas não conseguem enxergar mais a luz no fundo do túnel. Então, a gente que já viu a luz, a gente consegue sim ajudar e nunca chegar com palavras negativas, colocando para baixo, né? Não, tentando não entender a pessoa, porque infelizmente tem gente que trata você ou como um doente, né? Assim, você é doente mesmo, você não tem jeito. Isso aí é desistir mesmo da pessoa. Isso é muito triste. Então, porque nós já o tempo todo a gente perguntaram se a gente vai gravar live. Vai ficar gravada assim, viu, Gi?
vai ficar gravada. E aí depois vocês passam para as pessoas que estão tendo essa experiência, porque eu acredito que é a doença do século, né? E existe esperança, porque eu tô aqui como uma pessoa que passou por isso. E a Grazi, ela tem toda a parte técnica, né, para ajudar vocês aí nas perguntas, se quiserem fazer. Então, tipo assim, então toda vez que eu me encontro com uma pessoa assim, você quer falar, Só Grazi? para aproveitar, se vocês tiverem perguntas, coloca aí que a gente interage com vocês rapidinho, aproveitando que a Estela já falou bastante, já podem pensar no que falou, e se tiver perguntas, coloca aí que daqui a pouquinho a gente vai tentar responder algumas. Pode continuar, Estela. Então sempre assim que eu me encontro com uma pessoa assim, que nem eu já passei, ela tá passando, a gente dá até risada, porque elas falam assim, nossa, como que eu gosto de conversar com você? Porque a pessoa que passa por isso, ela não consegue nem manter assim muito uma amizade, porque você não compreende ela, não adianta, entendeu? Então por isso que é bom a gente estar sempre falando sobre o assunto, porque fica tão esclarecedor, nasce realmente uma esperança, né, sobre isso, que tem sim chance e Deus tem poder para isso, né? Deus, afinal, Deus tem poder para mudar essa situação de um momento para o outro. Só que o Senhor, ele gosta de ver o nosso esforço, que nem uma coisa, Graça, que eu aconselho. Quem tem esse problema, se esforce para não ficar na cama e não fazer exercício físico, porque o exercício físico, ele ajuda muito a abrir a sua mente, sabe? Através do hormônio que você sabe. Esse hormônio, ele ajuda a gente muito se você consegue movimentar ele. É tremendo. Eu falo assim que o espiritual é muito importante, mas se você cuidar de fazer um exercício físico, gente, vai ajudar bastante, viu? É uma terapia que é muito importante para você. Por isso que eu sempre falo para minhas amigas, para as pessoas que vêm falar comigo, gente, faz uma caminhadinha, dá um jeito, faz alguma coisa. Só que tem gente que fica prostrado, mas não faz. E vai só definhando, dependendo de remédio. Eu fico muito triste, porque a minha vontade é ir lá e fazer, não faça isso, vamos viver. Por favor, faz uma caminhada, luta por você, mas tem gente que eu tô vendo, sabe? Pessoas próximas se definhando nos remédios, só remédio, psicólogo, psiquiatra, passa anos, entra anos, só aquilo, sabe? Porque não luta. Não luta, gente, e temos que fazer a nossa parte, senão não tem como. Como eu falei, a Bíblia fala, te esforça-te que eu te ajudarei. Mas só que depende do nosso esforço. Também físico, entendeu? Porque se a gente deitar numa cama e esperar a morte, o que a gente vai fazer? Né? Parece É que a isso. pessoa, parece que a pessoa acostuma com o sofrimento e a pessoa tem medo de se arriscar, né? E às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não quero passar por isso de novo, então deixa eu ficar aqui. Quando na verdade a solução às vezes é você se arriscar, é você sair, é você sentir a luz do sol, porque eu acredito muito assim que a própria natureza, até os raios solares, aquele sentimento, né, que Nossa, tudo. aquela sensação de bem-estar que mexe, né, com adrenalina, com seus hormônios, aquilo vai criando em você ferramentas para você ter. Porque às vezes eu não sei se é muito romântico da minha parte, mas eu acho que quando o dia tá sol, que você sai um pouco, eu tenho uma visão meio romântica assim disso, mas eu acho que isso é bom pra gente. É como se Deus te abraçasse, é como se o sol aquecesse a sua alma. É como se fosse verdadeiramente um abraço de Deus. Já saiu assim de manhã, como tá aquele solzinho, aí que vem aquele calor que parece que abraça a gente. Aí eu fico assim, Deus, é como se você estivesse me abraçando. E faz parte você sair, você se arriscar, você viver um novo. E aqui a nossa amiga aqui mandou uma pergunta, a Gi, ela botou assim: quando a gente visita alguém nessa situação, qual é a melhor maneira de se portar na visita? Às vezes não sabemos o que falar. Sim, mas é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Você sempre tem que. Por isso que é bom ir com uma pessoa que tenha um testemunho também, né? Uma experiência. Porque sempre tem alguém que já passou por isso, então ela vai saber lidar claramente com essa situação. Sempre levar uma que você teve. Porque se você falar que você teve, a pessoa já vai falar assim: opa.
Aí você mostra alguma coisa que você sente igual a dela e fala que você venceu, que ela vai vencer, porque Elias passou, Jó passou, Davi passou e venceram. Então, assim, você vai já levantar e o Espírito Santo vai completar a obra, né? A gente faz a nossa parte e o Espírito Santo já começa a tocar e a pessoa já começa a sentir, já começa a chorar, porque se você conseguir chorar, já é algo bom, você sabia? Para quem é depressivo, se você conseguir pôr para fora, já sai, já você consegue sair. E outra coisa, Grazi, você falou do sol. A pessoa depressiva não suporta a claridade, Graziela. Ela gosta de ficar. Você teve momentos, Grazi, que eu fechava todas as cortinas porque eu não queria que entrasse uma brecha de luz. Então, o sol para a pessoa depressiva é muito ruim. Você não vê ele como um sol, você vê ele como uma luz que quer te atacar. É como se você quisesse se fechar a cortina e o mundo lá fora. Quando você fecha a cortina, você consegue ficar quietinho, mas quando você abre a luz do sol, parece que você vai ser atacado. É muito estranha essa sensação e eu já senti ela muitas vezes. Só que quando você tá bem, que você abre a janela e vê o sol, é tudo de bom. É porque o sol, ele tem uma libertadora, né? Porque é algo que Deus criou para nós, a luz vem dele. Fecha a porta. E aí, a pessoa que é ágil, ela acha que ela não vai ser liberta, ela acha que ela não vai vencer, ela não quer, porque a tentativa para ela causa sofrimento, ela não quer tentar, primeiro, porque ela acha que aquilo tudo vai voltar, segundo, porque ela acha que é possível vencer, ela não tem esperança. Sim. E terceiro também, que a gente sabe que existem forças ali, né, que querem levar essa pessoa para baixo, né? Então, Não, inclusive, Grazi, tem uma experiência muito linda que eu aprendi com a psicóloga mesmo. Ela falou assim que a síndrome do pânico, ela é tipo, sabe quando você é criança, que falam que o lobisomem tá atrás da porta, ou tá no guarda-roupa, aí você tem medo de ficar lá sozinho? Aí a sua mãe pega a sua mão e vai lá, abre a porta e ela vê que não tem lobisomem. Aí ela perde o medo. A síndrome do pânico, ela é exatamente isso. Se você começar a enfrentar ela de cara, você perde o medo dela. Porque ela é mentira. Ela é uma, como fala, é uma um desvio, né? mente. E sim, é uma coisa que você vai criando ali, o medo vai criando em você. Então, assim, você não tem mais medo, que nem hoje eu falo pra você. Eu não tenho mais medo. Quando vem essas crises, eu faço minhas respiração umas 10 vezes que eu aprendi. E aí nisso eu saio daquele transe e minha filha, nem ligo mais pra isso. Hoje pra mim isso aí não é mais nada. Você tá entendendo? Porque Deus me deu sabedoria pra lutar, pra aprender a lidar com essa situação. Então Amém. você não tem mais medo, entendeu? Você sabe que vai acontecer coisas que vai te levar a isso. Mas aí, como eu te falo, você tem dois caminhos, você escolhe. E que você que quer viver, você escolhe viver, né? Amém, amém. Estela, essa palavra que você trouxe para a gente é uma inspiração, inspiração em qualquer tipo de trauma, de choque, de circunstância, porque você não está trazendo para a gente só algo do nível do pânico ou da depressão, mas algo do nível assim do encorajamento de viver a ansiedade, de viver o medo, de viver a angústia e de ter coragem, de seguir com Deus, de segurar nas mãos dele, porque ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele, na verdade, ele está ansioso para nos ajudar. E a gente, nesses momentos que a gente está mais triste, que está mais envolto no medo, se a gente se apegar nele, a gente vai viver coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, porque é nesse momento é que a gente fica de verdade perto dele, é que a gente pede assim, Deus fica comigo, e é uma coisa verdadeira. Então, assim, isso que você está trazendo, essas experiências, está mostrando para a gente que até no trágico, até no deserto, a gente pode ganhar. Deus converte até nossas lutas em situações que a gente pode se beneficiar. E eu vejo hoje, assim, o seu ministério pastoral, junto com seu esposo,
você ter essa empatia pelo outro, como você falou, você olhar para o outro e identificar que tem algo errado pela experiência que você passou, é o resultado assim de uma conversão de um deserto em algo bom, em algo que pode ajudar o outro. E esses são os processos da vida, né? Porque a gente não tem como falar que a gente não vai passar por nada, porque a gente está aqui nesse mundo e a gente está sujeito a vulnerabilidades constantes. Nós, por natureza, somos vulneráveis, porque a gente Som. é humano, mas se a gente confiar, acreditar, tiver esperança, ouvir palavras como a que você trouxe, palavras assim, duras, amargas, mas carregadas de vitória, de bom ânimo, de esperança. E é fundamental a gente se apegar nisso, porque todo mundo tem uma questão, ninguém está livre. Internamente a gente tem Não. coisas que precisa trabalhar, cada um de um jeito, mas o que a gente tem em comum, que é maravilhoso, é ter um Deus, ter um Pai que está disposto a nos ajudar e até nos ensinar no deserto, né? E Sim, Grazi. a gente fica assim grato, porque eu sei que não deve ser muito fácil para você às vezes lembrar de certas coisas, mas assim, o seu amor pelo próximo, o seu amor pelo outro fez você estar aqui, fez você se encorajar, abrir seu coração para a gente, abrir sua vida pessoal, a sua história, porque a gente vê em você um desejo assim de ajudar, de erguer a mão para o outro, de falar assim, vem, sai desse poço, vem cá, você consegue, eu consigo. Sim, E isso é muito lindo. Eu sei que isso não é fácil, mas assim, eu creio que Deus está vendo o teu coração, está vendo o teu desejo, e eu só posso pedir a Deus para te abençoar em tudo, para Ele colocar pessoas no seu caminho que precisam ouvir dessa palavra, dessa sua experiência, porque é maravilhoso ouvir o seu testemunho, viu? Você é uma sim. vitoriosa e que você traga, né, a coragem, você encoraja outros a vencer. E eu queria só falar, se você tiver algo mais, você pode acrescentar, mas a gente vai dar mais 2 minutinhos aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá? Você pode falar mais alguma coisa, Estela. Sim, uma coisa que eu também tenho para dizer aqui, que muita gente, principalmente nós cristãos religiosos aí, que a gente tem que parar com esse negócio de religiosidade e ser crente de verdade, né? E a pandemia nos ensinou isso, né? Quantas coisas que mudou dentro de nós, principalmente eu que nasci na igreja, né? Numa igreja que é rígida. Mas assim, tem gente que não gosta de psicólogo, acha psicólogo um terror. Gente, sabe o que é um psicólogo? É uma pessoa que a gente paga para nos ouvir. Sabe por quê? Hoje ninguém quer parar para ouvir ninguém. Eu, por causa dessa debilidade que eu tive, que eu falo para você, eu tenho maior paciência com as pessoas. Se alguém quiser, tem pessoas que ligam para mim, fica 1 hora no celular. Aí sabe o que eu faço? Eu coloco assim, continuo fazendo meu serviço, vou ouvindo a pessoa, porque eu sei que eu estou sendo um psicólogo para ela. Porque se eu conseguir ouvir e passar para ela algo, só que muitas vezes eu procurei tanto pessoas, Grazi, para me ouvir, e ninguém queria ter a paciência de me ouvir. Ninguém. Às vezes até as pessoas da sua família, a gente fica uma pessoa chata porque ela não te entende. A pessoa depressiva, ela é negativa, sabe? Ela só vê coisa ruim. E ninguém quer ouvir gente que só fala coisas negativas. Ninguém quer ouvir pessoas que só vê o mundo branco e preto. E a gente, quando tá numa crise, é isso que a gente enxerga. Aí a gente vai falar isso pra uma pessoa, a pessoa quer fugir da gente. Sabe por quê? Você é uma pessoa negativa, você traz até um sentimento horrível. Mas pra gente que já passou essa situação, eu tenho maior paciência de ouvir, sabe? Assim, se quiser ligar pra mim, falar, eu fico te ouvindo, porque eu sei que talvez você não tenha condições de pagar um psicólogo. Por isso que eu falo, se você tem condição,
Procure um psicólogo cristão, pague mesmo, porque você vai ganhar muito. Porque ela vai te dar palavras positivas, vai te orientar em muitas coisas, e você vai sair muito bem, porque a terapia faz bem, principalmente se ela é a luz da Bíblia, essa pessoa é uma cristã, como você está fazendo esse curso, e eu pretendo fazer, né, Grazi, também, porque eu me interesso muito por essa área cada dia mais, porque é uma necessidade muito assim, visível, né, no mundo que a gente está vivendo. Então, assim, às vezes a pessoa está do seu lado e ela quer se abrir, quer que você dê um conselho para ela, e às vezes, se você não passou por essa situação, você não tem paciência, você não para ouvir. Então, muita gente, Grazi, eu falo com toda a propriedade, está deixando de viver, tá pondo fim na sua vida, porque ninguém parou para ouvir ela. Ninguém parou para dar uma palavra, para levar uma palavra. E eu acredito que a igreja do Senhor tem que estar atenta, sabe? Porque tem pessoas ao nosso redor precisando de ouvir, precisando de conversar, né? Lógico que tem que ser tudo na hora certa, no momento certo, não atrapalhar a sua vida, que nem eu falo para você. Eu não deixo de fazer o meu serviço. Eu fico ouvindo ela e fico limpando a casa, arrumando o quarto, lavando louça, mas eu ouço. Eu nunca vou deixar de ouvir, entendeu? E se não puder naquele momento, eu falo, daqui a pouco eu te ligo, mas eu ouço ela. E eu faço questão, porque eu sei que é para isso que Deus me chamou. E eu já entendi para que eu vim nesse mundo. Foi para ouvir, para ajudar, porque Deus vale muito a pena, né? Assim como a gente faz isso, o Senhor se agrada da gente e vem bênçãos para minha vida. Eu sou tão abençoada, por quê? Porque eu gosto mesmo de ouvir, gosto de ajudar. E são pessoas que passou para entender o que eu tô falando, entendeu? E você está dando aí um conselho para a gente, né? Mesmo quando a gente não sabe o que falar, às vezes só uma escuta e um abraço significa muito. Então você está passando para a gente assim um olhar sensível à dor do outro. É você chegar, Sim, acontecendo com aquela pessoa, mas você chegar e mandar uma mensagem, tudo bem? Eu quero passar para dizer aqui só para você que você tem um dia abençoado. Se você precisar, sim, ou até mesmo, vamos tomar um café? Tô com saudade de você, vamos tomar um café. E às vezes a pessoa, sim, pô, não quer falar nada, mas você fala assim: ai, me dá um abraço aqui, minha amiga. Se você precisar, conta comigo. Ou às vezes só escutar. Muitas vezes também acontece. sim, Eu não sabia o que falar, é uma dor tão grande. Sabe aquela situação que você não sabe o que falar? Mas aí você escuta, sim, termina a pessoa fala assim: eu tô me sentindo tão bem, parece que tirou um peso das minhas costas. Aí você dá aquele abraço, passa um pouco do seu calor pro outro e fala assim: tudo vai ficar bem, Deus está olhando tudo, a gente tá aqui, você não está sozinho. Então, isso que você está falando aí é um conselho assim maravilhoso assim para gente, porque tanto a gente pode dar para o outro como a gente pode um dia receber do outro, né? Porque a vida é assim, né? Tem dia de dar e tem dia de receber com certeza. Sim. aí, minha querida. E nunca deixar para amanhã, né, Grazi, o que você pode fazer hoje, porque realmente nós estamos vivendo dias que a gente não pode pensar no amanhã, né? Hoje. Hoje você tem que ajudar, hoje você tem que mandar uma paz. Ó, eu amo muito, eu acho que não tem um maior gesto de amor é você mandar um áudio de oração para alguém que você sente que está sofrendo. Eu faço isso, eu tenho umas amigas que a gente faz isso. Eu toda vez que eu sinto que alguém está sofrendo, eu faço uma oração por áudio. Ela vai ouvir na hora que ela puder, mas ela vai se sentir abraçada, porque eu não posso fazer. Mas quando eu mando um áudio de oração, eu faço um elo entre Deus, eu e ela. E ali eu falo com Deus sobre ela e Deus faz o milagre que ela deseja. Então, eu tenho vivido essa experiência de mandar áudio de oração, porque hoje nós vivemos num mundo muito corrido, né? Então, ninguém tem tempo mais de ficar falando no telefone, perdendo horas e horas. Mas um áudio você ouve na hora que você puder, pode ser até na hora de você dormir, né? Então é maravilhoso. Tem muito jeito da gente expressar o amor de Deus, muito jeito. E Deus nos deu essas plataformas aí do Face, de tantas coisas aí, né, que a gente pode se mandar uma mensagem. E você não sabe, esse fim de semana, Grazi, teve um ar livre,
por causa da Páscoa, a igreja aqui no Brasil saiu tudo para a rua para proclamar Jesus que está vivo. E tinha uma moça que estava indo se suicidar. Aí ela recebeu a Bíblia e à noite ela estava na igreja, ela estava indo tirar a própria vida. Meu Deus. Foi aqui num bairro da nossa cidade. Então a palavra de Deus, ela faz coisas grandes, só que depende de uma boca para falar, de alguém para levar. Então eu acredito que uma frase, uma palavra, um áudio pode mudar a vida de alguém, Verdade. entendeu? A Sueli colocou a verdade. Tem que ser alguém de confiança que tenha conhecimento da palavra de Deus. É verdade, Sueli. Você falou uma coisa muito importante. A gente também tem que selecionar, né, as pessoas que a gente fala. E não adianta nada você falar para uma pessoa que só vai te dar conselho negativo, vai te colocar mais para baixo ainda. Você falou uma coisa muito importante aí, Sueli. A gente tem que selecionar mesmo com quem a gente fala. Gente, mas é tão lindo. A gente está construindo aqui junto aqui. Tem perguntas. A Sim. coisa que a gente não falou que é tão importante. É tão bom esse momento, né, que a gente está aqui reunido, falando, aprendendo, todos nós aqui aprendendo aqui uns com os outros, que venham outros. Sim. Em nome de Jesus. Enfim, conseguimos. Né? A internet ficou tão ruim no começo, é um tal de desliga e entra de novo. Mas assim, É, e estou muito feliz. Eu não tenho palavras assim para agradecer, Estela, você ter participado, você ter se colocado. meu Deus, eu que agradeço. Eu tô tão feliz que mais que você. Gente, olha, eu Mas, estou muito grata mesmo, e também todo mundo que está aqui participando com a gente. Que Deus abençoe a cada um nas suas necessidades, nas suas carências, que também abençoe para abençoar, porque aqui nós somos como árvores, né? Deus nos abençoa, mas a gente também tem que abençoar o outro. E a gente está juntos, né? Trocando experiências. E é o amor, né? O amor move tudo. O amor pelos outros, o amor por Deus. O amor é que faz a gente ser sensível, né? À dor do outro. O amor é o que faz aqui, a Estela tá aqui falando com a gente. Muita gente está aqui por amor. sim, a gente tá até falando aí que os cristãos têm medo de falar, têm vergonha. Quantas vezes eu tive vergonha? Mas só que com o tempo Deus foi esclarecendo isso para muitas pessoas, até mostrando, né, na Bíblia as pessoas que passaram por isso. Então não é vergonha, é uma doença. Tem que ser tratada, é a doença da alma, né? Assim como você tem câncer, você tem outras doenças, a depressão é uma doença e tem que ser tratada. Tem uma forma diferente de ser tratada. Mas às vezes precisa de remédio, só que às vezes só precisa de uma atenção, só precisa de um ouvido, de um abraço. E a pandemia, afastando as pessoas, aumentou demais a depressão, porque as pessoas não têm abraço, não têm mais comunhão. Muitas famílias se distanciaram, eu ouço isso direto. Nunca mais fulano foi igual, nunca mais perderam amigos, porque a distância da pandemia afastou as pessoas, e isso veio a depressão, veio a solidão, veio a dependência no celular. Inclusive, Grazi, uma hora nós podemos fazer um tema sobre isso. Celular, a internet acaba com a vida das pessoas e trazendo depressão também, principalmente para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Né? Outro tema que nós temos que abordar uma hora aqui, porque é muito importante. Vamos falar disso sim. Porque Deus ministra no nosso Sim. coração primeiro, para depois a gente ministrar para os outros, né? E a gente Sim. esse Muitos assunto. temas importantes sobre isso. Vamos fazer sim. E se vocês tiverem também sugestão de temas, coloca depois nos comentários. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Vou tentar colocar e lá no YouTube você pode colocar os comentários depois embaixo. Então pode sugerir temas, pode fazer perguntas. Acho que a Sueli botou assim, uma hora dessas eu faço uma também. Eu acredito que seja live. Faça assim, Sueli, chama a gente para participar. Faça assim, te É, eu encorajo. chamo ela para participar, que a Sueli tem testemunhos maravilhosos sobre isso também, viu? A Sueli é uma benção. Então você coloca a gente em contato. Você coloca o tema aí, Tá isso aí bom. vai se aprofundar e vamos fazer. E vamos trabalhar. Sim, quem tem testemunho para compartilhar, né, gente? Porque tudo isso que a gente está fazendo é para alcançar a vida. Nós temos a palavra, nós temos a luz que é Jesus. Então, é umas com as outras ajudando
E vai ser bênção, é tudo sobre Deus e Deus tem tudo que nós precisamos. Nós não tem nada, né, Graça? Nós somos desse tamanho. É verdade. Mas o Deus que a gente serve é grande, é poderoso. É verdade. Eu estava falando esse dia com meu esposo isso. A gente é tão pequena, a gente, quando a gente vê, a gente fala assim, meu Deus, Luciano, eu tô numa live. O Luciano chegou. Peraí. como a tua misericórdia é grande, meu Deus, como a tua misericórdia é grande. Porque é muito lindo, né? É A verdade. graça de Deus, né? É dar sem querer, sem pedir nada em troca, assim. Ele só quer o nosso amor, nossa fidelidade. Deus é demais. É verdade, verdade. Se a gente se aprofundar nesse amor, não tem como ter depressão, não, porque É, o amor de Deus é. A gente não merece o amor dele. É muito lindo, é muito grande. É, quanto mais você se aproxima dele, menos medo você tem. Menos tristeza você tem, porque você tem tristeza com as coisas desse mundo, porque esse mundo realmente, se a gente olhar para esse mundo, né, a gente tem que focar mesmo nele. Aí nós não vamos é verdade. ter problemas, né? Até uma live recentemente falando disso, né? Onde está o seu coração? No amor a Deus ou no amor à religião? Aí eu estava falando, Sim, né, que a gente às vezes está tão focado na religião e fazer a obra de Deus e a gente esquece do mais importante, que é a gente ter aquela comunhão com Ele, né? Que é a comunhão que com a gente certeza. ter ele nos conhecer, que é aquele amor que fala assim, eu quero estar perto, porque como que pode a gente falar que ama a Deus e não quer estar perto dele o tempo todo, não quer falar com ele, tem uma coisa errada, né? Então, eu tava Não. há pouco tempo um vídeo falando isso. E, gente, é muita coisa que a gente pode falar aqui. Foi muito gratificante esse momento, muito mesmo. E eu gostaria depois que vocês compartilhassem aí, se vocês, né, sentirem no coração que vai ajudar alguém. A gente vai fazer depois no YouTube. E a gente vai fazer uma chamadinha para o Instagram também para poder, porque no Instagram não sei se eu vou conseguir botar o vídeo por ser muito grande, mas a gente faz uma chamada remetendo para o YouTube. Vai acontecer, se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai ver como vai fazer. Deus está no comando, Deus vai dando sabedoria, né? Nos Tá bom? que o maridão já chegou aí, tem que dar atenção para ele. É, agora começa a chegar todo mundo aqui, tá bom? Um abraço para todos, que Deus abençoe. Estela está com a palavra, quer se despedir, pode falar. Agradeço muito, muito feliz, Graça, de falar com você. Muito feliz de participar, é muita alegria mesmo. Foi um presente de Deus para minha vida estar aí com a Sueli, com a Natália, todo esse povo maravilhoso que está aí. A gente só agradece. Então vamos compartilhando para que vidas sejam alcançadas, sejam curadas, né? Porque muita gente está passando por esse tipo de dor e não tem esperança, mas nós temos e nós podemos levar essa esperança para as pessoas. Que Deus abençoe vocês e vamos lá compartilhar. Vamos entrar no canal da Grazi, adicionar que ela também está sempre com os temas muito interessantes, né? Tudo sobre Deus e vai ser bênção. Grazi, um beijo para todo mundo aí. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, meus queridos. Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, tchau.